Salve, salve nação! Estamos começando mais um vídeo especial aqui no canal do Livre Partida. Estamos falando diretamente aqui de Long Beach. Sim, nesse dia chuvoso e frio aqui na Califórnia. Estamos aqui para falar um pouco sobre a sugestão aí do nosso seguidor, nosso amigo Marcos, que sugeriu falarmos um pouco aí sobre o que mudou em nós após a viagem. Um tema difícil aí de falar, porque eu acho que mudou tudo, né? Tudo, totalmente. Nós somos pessoas completamente diferentes e até mesmo fisicamente nós mudamos. Isso é nítido. A gente pegar como nós éramos fisicamente antes e agora, nós mudamos muito fisicamente, né? O formato do rosto, tudo isso, uma loucura. Acho que durante a viagem aí, pra quem acompanha a gente, deu pra perceber as várias fases, né? Teve fase aí dupla careca, barbudo, muito barbudo, sem barba, cabeludo, super magro, mais gordinho. Moreno, eu também. Branco. Comecei a viagem com cabelo mais curto, aí depois cabelo mais comprido, aí mais gordinha, mais magrinha, mais cansada, mais animada. Dá pra ver bastante aí se você pegar os vídeos anteriores. E uma coisa que eu vejo muito que mudou, principalmente na Mara, é que ela era super patricinha de casa, assim, e virou um bicho do mato, meu. Eu brinco que ela atualmente prefere um matinho do que um banheiro. Com certeza. Tem muito banheiro aí que você prefere um matinho. Tem muito banheiro por aí que é melhor fazer no matinho. E aí a adaptabilidade, né? Atualmente nós somos muito mais adaptáveis às coisas, né? Acho que a gente perdeu muita frescura, né? Acho que eu principalmente, né? O Plá já era mais desencanado, assim, mas eu sempre vivi com certo conforto. Hoje em dia, durmo em qualquer lugar, vou no banheiro em qualquer lugar, como qualquer comida, dentro do razoável, óbvio. Uma das coisas que mais mudou, principalmente em mim, que eu vejo nitidamente, é a questão de preconceitos. Todo mundo tem preconceitos, tá? Você falar que você não tem preconceito nenhum, ou você tá se enganando, ou você tá mentindo pra si mesmo. Seja das coisas mais clichês, como por exemplo cor de pele, até em relações culturais, né? De pessoas que vêm de tal lugar, ou que tem alguma cultura de determinada forma, ou tem algum pensamento político, né? Religioso. E a minha questão era a religião, né? Eu tinha preconceitos religiosos. E nessa viagem nós travamos contatos com praticamente todos os grupos religiosos que existem no mundo e todas as pessoas de todos esses grupos religiosos. Como nós comentamos no vídeo anterior, você não pode generalizar nunca as pessoas, né? Você nunca pode colocar um indivíduo que faz parte de um grupo, né? Porque os indivíduos são diferentes por natureza. E se tem uma coisa que mudou muito em mim, a relação que eu tenho com a religião. Antes eu era ateu, né? Pregava que Deus não existia, né? De uma certa forma mais leve, mas falava, Deus não existe. Atualmente eu sou cético, eu me coloco num posicionamento cético, né? Eu não acredito, mas eu super valorizo quem é religioso e sei contemplar, né, a beleza e as características positivas de quem tem essa crença muito forte, né? Eu aprendi a apreciar isso. A gente teve contato com muitos tipos de religião e também com muitos níveis de religiosidade, né? Desde a pessoa que é religiosa, mas não tanto, até aquela que vive para a religião. Então, em relação aos preconceitos, aí uma viagem como essa é um tapa na cara, né? De que você quebra esses paradigmas e preconceitos que você tem sobre vários grupos e principalmente sobre os indivíduos. Sobre tudo, né? Existem muitas formas de viver, né? A gente, em geral, fica preso ali no nosso paradigma, né? Que é o estilo de vida do lugar onde a gente nasceu ou vive. Pode ser um pouco variado, mas não tem tantas diferenças assim, né? E quando você sai para o mundo, você vê pessoas vivendo sob as mais diversas condições. E é legal também você ver que é possível viver das mais diferentes formas, é possível ser feliz nessas diferentes formas, né? Muita gente tem aquela ideia de, mas se você é muito pobre, você não pode ser feliz. Não, a gente viu muita gente muito pobre muito feliz e a gente viu gente rica que não é feliz ou vice-versa, sabe? Eu acho que isso independe da sua maneira de vida. Isso também deixa a gente um pouco mais relaxado, assim, do tipo, cara, se tudo der errado, sempre vai ter uma outra opção, eu sempre vou poder fazer de um outro jeito. Isso abre a sua cabeça, assim, te deixa um pouco meio sem medo, assim. Dentro disso, né, de ver as várias formas de estilo de vida,
descobrimos um estilo de vida que é o estilo de vida viajante, né? O viajeiro, o que mexe com viagem, que trabalha com viagem, e a questão de ser montanhista, né? De gostar da montanha te chamar. Isso é uma coisa que mudou na gente. A gente não tinha essa coisa, não, vamos pra montanha. Atualmente, quando a gente fala, nossa, a gente tá indo pra montanha, vem um negócio dentro da gente que, puta, que da hora, a gente vai pra lá e tal. Então, a gente se descobriu aí dentro desse segmento de viagem, buscar sempre os lugares mais altos aí. Contato com a natureza foi algo que transformou muito a gente, né? A gente era muito urbano, né? A gente é de São Paulo, pra quem não sabe. São Paulo é aquela coisa, né? Selva de pedra. Pouco contato com a natureza, apesar da gente ter feito algumas viagens pelo Brasil, enfim. Mas viver na natureza, nossa, foi transformador, assim. E outra coisa que a gente acabou observando é a similaridade entre os lugares, né? Por mais que a cultura seja outra, as pessoas sejam diferentes entre si, sempre tem coisas muito parecidas em todos os lugares do mundo, né? Principalmente quando tem mais cidade. A forma em que o humano se agrupa, né, se coletiviza, é muito comum, né? Muito normal em todos os lugares do mundo. Claro que tem civilizações que se desenvolvem com mais facilidade do que outras, mas no geral a forma com que eles fazem é muito parecida. É muito diferente você ver algum lugar assim completamente diferente, que não tem nada a ver com o que você já viu na sua vida, né? No fundo a gente descobriu que o mundo é muito diferente e ao mesmo tempo muito igual. Sim. Porque o ser humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo, né? As pessoas buscam as mesmas coisas. Então, de uma maneira ou de outra, isso se reflete no que a gente vê nas sociedades. Uma coisa que mudou na gente é a relação que nós temos como casal, né? A relação afetiva que nós temos mudou muito. Nós somos muito mais confidentes, né? Muito mais parceiros, muito mais amigos do que qualquer outra coisa. A gente nem precisa mais conversar, a gente só usa telepatia. A gente olha assim, já entendeu, já sabe como é e pronto, acabou. É uma relação muito intensa, né? Muito próxima. Obviamente, ou vai te destruir como casal e vocês não vão mais querer olhar um na cara do outro, mas acho que eu nunca vi isso acontecendo entre os viajantes. Em geral, o que acontece é o contrário, né? Você cria um vínculo muito especial, assim. Outra coisa, acho que se transformou muito aí durante a viagem, principalmente, né? É a nossa segurança. A gente muito mais seguro hoje em dia, né? Seguro do que a gente quer, seguro do que a gente gosta. A gente se sente mais seguro para colocar as coisas que a gente quer em prática, para resolver situações difíceis. Hoje em dia a gente já não se estressa tanto com coisas triviais, assim, a gente se sente seguro para resolver qualquer tipo de situação. E mesmo em relação à ansiedade, né? A gente já não fica mais tão ansioso para que as coisas aconteçam. Pô, depois de uma volta ao mundo, depois de concluir um grande sonho, né? Tudo parece que é mais tranquilo agora, né? E não ficar sofrendo por antecedência, assim, com situações que podem vir a acontecer, né? A gente aprendeu muito durante a viagem que não adianta, porque às vezes a gente acha que vai ser de um jeito e acaba sendo de outro. E aí tudo que você ficou sofrendo antes foi em vão, assim, né? Porque no fim não ajudou em nada na hora do vamos ver, assim. Essa foi uma grande lição aí que a viagem deu e que transformou a gente em pessoas muito mais relaxadas, assim, nesse sentido, né? A gente é muito cabeça fresca, assim. Uma outra coisa que mudou na gente é a visão de longo prazo, a relação de fazer projetos e ter uma visão muito mais de longo prazo. Então sempre quando a gente vai estabelecer, pelo menos eu, né? Quando eu vou estabelecer uma opinião qualquer, sobre qualquer assunto, eu tento chegar ao mais longo prazo possível, principalmente em relação à história daquele assunto, a história das pessoas que estão envolvidas naquele assunto, como é a região onde eles vivem. Tudo isso modifica o porquê ou como as coisas acontecem. Então, antes de ter qualquer opinião, antes de ter um novo sonho, né? Antes de fazer um novo planejamento, atualmente eu e acho que a Mari também tende a ter essa visão de mais longo prazo. Nós acabamos de concluir um projeto de 5 anos, né? 2 anos e meio planejando, 2 anos e meio viajando, né? Botando em prática. Ou seja, isso é um projeto de médio, longo prazo, 5 anos, né? Então isso mudou na gente como enxergamos as coisas. Então sempre quando tem qualquer assunto a gente busca ter essa visão de longo prazo, né? Sendo que antes a gente era bem imediatista, assim. O agora. A gente
Vivia o hoje sem pensar no amanhã. E mesmo em relação a opiniões mesmo, né? Sobre qualquer assunto. Mais uma coisa, assim, que foi uma transformação é a questão de se acostumar um pouco com a vida solitária, né? Quando a gente viaja dessa maneira, assim, a gente acaba ficando mais sozinho, né? Porque era só nós dois e o resto era o mundo, né? Pessoas que não conhecíamos, lugares que não conhecíamos. Então a gente aprendeu a contar muito só um com o outro e a curtir um pouco isso, assim, de curtir a própria companhia, de curtir a companhia um do outro e de saber se virar sozinho, não depender tanto de outras pessoas, da aprovação dos outros, da opinião dos outros. A gente ficou um pouco mais autossuficiente aí durante a viagem. Não necessariamente antissocial, óbvio, mas mais consciente do que nós mesmos podemos fazer ou não. A vida no mato, o campismo tende a levar você para essa coisa mais solitária, né? E dentro disso você acaba se conhecendo muito, né? É um momento que você fica muito introspectivo e reflete muito sobre várias questões, né? Dando um ponto final aí na nossa listinha que também poderia ir longe. O amor por fazer projetos, né? E ajudar pessoas a serem estimuladas a irem atrás dos sonhos. É isso que a gente faz aqui no nosso canal. E é isso que a gente percebeu que a gente gosta muito de fazer, né? Fazer projetos e ajudar os outros a realizarem seus sonhos, né? Então, se você tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão, escreve aqui nos comentários. E é isso, galera. Assim finalizamos o nosso vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e bora continuar viajando junto.